Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 30 de agosto, encerramento aí do mês. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido aí de imediato para se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se, ela estiver aparecendo para você, passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clica aí na opção de se inscrever. Lembre-se de deixar aí o sino das notificações devidamente ativado para você ser avisado sempre que tiver um novo conteúdo aqui no canal. Conteúdo de aprendizado, entradas ao vivo durante o pregão, análises especiais, análise de fechamento, enfim, conteúdo repleto aí para você, para agregar valor ao seu conhecimento e também aos seus investimentos. Aqui no canto superior direito, clica aí no card que está aparecendo para você. Para quê? Para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, informações relevantes, carteiras de ações. Por falar em carteiras de ações, tem a atualização das carteiras exponencial e perspectiva na próxima segunda-feira. Uma é atualizada semanalmente e a outra é atualizada mensalmente. Então o Ibovespa, nessa análise, além de falar do Ibovespa, vou falar também dos futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BBDC4, VVAR3, BTOW3, CROT3, CCRO3. Depois de CCRO3 eu vou falar ainda de BRDT3, FLRY3, CVCB3 e IDUC3. Ibovespa, alta de 0,61%. O que é positivo no pregão de hoje, além da alta, logicamente, é a finalização da tendência de baixa. A oscilação acima dessa máxima aqui é como se tivesse furado o balão, vamos dizer assim, furado o balão baixista. A tendência de baixa foi cancelada com essa sinalização, superou essa máxima e, consequentemente, anulou a tendência de baixa. Fica então aqui o viés positivo, porque terminou a semana fechando acima da média, gerando um sinal ali bom de alta em cima de toda uma região de suporte que tinha fechado para baixo. É importante ressaltar que fez um fechamento para baixo, mas não ficou mais abaixo. Fez um fechamento abaixo, o outro volta para cima e ainda oscila acima da máxima do candle que fechou abaixo da região de suporte. Enfim, Ibovespa volta a se sustentar, fechar a semana acima aí dos 100 mil pontos. Então, algo relevante para o índice, fecha o mês também em alta. Só para mencionar que aqui pelo gráfico semanal aumentou a probabilidade de fazer o quê? Movimentação para cima. Então, essa região aqui de 99.136 a 97.885 volta a funcionar como um patamar de suporte em conjunto com essa região de fundo aqui em torno dos 97.667. No gráfico mensal, a gente tem um fechamento do mês do Ibovespa com queda de 0,67%. Então, terminou o mês aí com uma leve queda, mas ainda dentro da sua tendência de alta de longo prazo, sem nenhuma mudança na tendência de alta de longo prazo para o índice Ibovespa. Sinalização relevante em relação ao gráfico semanal é a questão do Ibov ter recuado aqui. Esse recuo do Ibovespa, uma certa simetria de tempo em relação a esse movimento de subida, em relação a esse movimento de baixa, recua praticamente na região dos 61,8% de retração desse último movimento de subida, Fibonacci, e aí aumentando a probabilidade de se ter movimento de alta. E nessa região de suporte, na região de 50% a 61,8%, o Ibov gera um bom sinal de alta no gráfico semanal, então uma perspectiva positiva deixada no fechamento desta semana. Uma boa recuperação, porque o mês estava bem ruim, estava ali com a queda na faixa de uns 4% no meio dessa semana. Então houve uma boa recuperação do índice. Desafio agora para o Ibovespa acima do patamar que se encontra. Logicamente, essa região continua sendo uma região de resistência, 101.201 a 101.469. E acima disso, outro nível de resistência um pouco mais relevante, região dos 101.812 a 102.062. Partindo agora para os futuros, antes de falar dos futuros, só para mencionar aqui, em relação às recomendações, o resultado deste mês, o Ibovespa fechou ali com queda de 0,67% e o resultado deste mês foi de 4,56%, né, totalizando ali no ano mais 17,07%. Então foi um resultado bem positivo, apesar da taxa de acerto baixa. Foram 36 recomendações, tem 7 recomendações em aberto para o próximo mês e uma taxa de acerto de 33%. Dalton, mas como é que gerou esse resultado? Porque as operações que deram certo, deram muito certo. Busquei uma melhor relação risco-ganho nas operações e as que deram errado, deram pouco errado. Então essa foi a grande diferença em um mês, que se a gente olhar para o mês foi um mês de queda e um mês difícil para o swing trade de maneira geral. A gente teve recuperação basicamente nos últimos 4 pregões do mês. No mês foi bem difícil aí em termos
de swing trade, falando em termos de operações mais na ponta compradora. Indo então aqui para os futuros, mini índice, só para mencionar também, deixa eu falar aqui das carteiras, né? Falar aqui rapidamente das carteiras. Carteira de ações, a carteira perspectiva, carteira do mês de agosto, fechou aqui com uma alta de 0,44% em agosto, esteve aqui no meio dessa semana, estava com queda superior a 3%, então com esses 4 pregões aí para cima do Ibovespa, voltou a ficar positivo, fechou com alta de 0,44%, o Ibovespa caiu 0,67%, então fechou 1,1% acima do Ibovespa. Logicamente, as alterações que foram acontecer na segunda-feira pode alterar essa diferença aqui, seja para cima ou para baixo em relação ao Ibovespa. E no ano, como é que está a carteira perspectiva no ano? 35,15% de valorização, enfim, 35%. Ibovespa 15%, então tem uma diferença positiva ali da carteira para o Ibovespa de 20% no ano, ou seja, a carteira está 20% acima do Ibovespa em 2019. E em relação a desde quando começou a carteira tem um desempenho aí positivo de 63,5% e o Ibovespa 39%. A carteira foi iniciada em julho de 2018. Eu atualizo essa carteira mensalmente, colocando ela ali disponível para você no seu celular, no seu desktop, sempre aí antes da abertura do início de cada mês. Tem mais detalhes sobre essa carteira perspectiva dentro aqui do meu canal no YouTube. Você pode pesquisar pela palavra perspectiva ou carteira perspectiva, vai aparecer um vídeo para que você possa assistir aí e entender como é que funciona essa carteira. E a diferença do mês de julho, desde quando foi o seu início, né? Ali perto dos 24,5%. Então, um desempenho aí superior ao Ibovespa. Olhando agora para a carteira exponencial, essa semana eu tive uma perda em relação ao Ibovespa, né? Uma perda até grande em relação ao Ibovespa. Fiquei para trás aí do Ibovespa, colocando aqui, deixa eu só pegar meu retorno aqui, ok. Então aqui está a carteira exponencial. Então dentro dessa carteira exponencial a gente tem aqui uma semana que foi em alta de 0,54%, no entanto, o Ibovespa subiu 3,55%. Então, a carteira exponencial nessa semana, após 6 semanas consecutivas acima do Ibovespa, tive um desempenho, foi o meu pior desempenho desde o início, em relação comparado ao Ibovespa, né? Não aqui na semana, mas comparando o Ibovespa, foi o meu pior desempenho desde quando a carteira começou, que foi lá de 30 de abril de 2018. Meu melhor desempenho acima do Ibovespa em uma única semana foi de 3,3%. Então, aqui nessa semana, a alta de 0,54%, Ibovespa 3,55%, uma diferença de 3%. No ano, como é que está no ano a carteira exponencial? Apesar dessa redução aqui em relação ao Ibovespa, nós temos aqui uma alta de praticamente 35%, Ibovespa 15%, e a diferença está praticamente ali de 20% no ano em relação ao Ibovespa. E desde quando começou, a carteira está com a valorização de 51,37%, Ibovespa 17%, e isso proporciona a carteira acima do Ibovespa em torno aí de 34,3%. Dito isto, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato, não necessariamente agora, pode ser no decorrer dela, se ela for útil para você em alguma análise de um ativo, enfim, em termos de aprendizado, é só deixar seu like, seu joinha, eu agradeço por me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal. Índice futuro, então, diário, dentro do movimento de subida, caminhando para o rompimento dessa máxima aqui na faixa dos 102,420, gráfico de 60 minutos, ainda cotando dentro de um movimento de alta. O que seria interessante acontecer no mini índice em relação à segunda-feira, né? Abrir caindo, vem aqui, para aqui essa queda, faz uma correção um pouco maior de todo esse movimento de subida e depois gera um sinal de alta. Isso aqui seria muito bem-vindo. Esse tipo de movimento aumentaria a probabilidade de se ter um movimento um pouco mais forte para cima dessa resistência aqui, ou seja, o mercado chegou em um nível de resistência que o movimento mais prolongado para cima, que pode trazer algum tipo de correção e depois gerar um movimento mais forte para cima. Mas enfim, dentro deste cenário aqui, dentro desse fundo ascendente, dentro desse movimento de subida, apesar de estar em cima da resistência, ainda fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos a partir de segunda-feira, principalmente se abrir subindo e passar a gerar fundo ascendente acima dessa região aqui, ó, que está brigando para ver se permanece acima, um patamar ali na faixa dos 102.190 pontos. Então, mais favorável ainda para
compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Melhor ainda se for acima dos 102, 190. E para venda se abrir caindo, perder a mínima dessa última hora de pregão, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa, de topo descendente preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Pivô de baixa, há algumas ressalvas para pivô de baixa, porque a tendência não é de alta e estaria dentro de uma correção um pouco mais curta, mais fraca em relação à tendência de alta do gráfico de 60 minutos. No dólar, no mini dólar, nós temos aqui uma queda no pregão de hoje, nesse momento 0,71%, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, consequentemente aumentou a probabilidade de se ter um movimento para baixo ou mesmo lateral. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos? Dólar preso ali, basicamente entre as médias, mas principalmente na média móvel exponencial de 13 períodos. Gerou um movimento para baixo, subiu, bateu na média, gerou um forte candle de baixa. Enfim, enquanto não voltar para cima dessa região, abriu caindo, fica mais para se trabalhar, ou seja, abriu caindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão, ou até mesmo um gráfico de 30 minutos, gerando a sinalização aqui de topo, gráfico de 30 minutos, topo descendente, fica mais para se buscar a operação de venda de day trade através de topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, veio aqui para cima dessa região aqui, ó. Região esta, vou jogar num gráfico de 10 minutos, vai ficar um pouco mais claro, né? Veio para cima desse patamar aqui. Passou a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, preferencialmente acima dessa região de 452,50, mais interessante para compra. 452,50 ou 455, enfim, essa dupla faixa aqui de resistência seria algo relevante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no G10 ou no G5. Ações, PTR4, pregão de hoje, estabilidade. A ação conseguiu se manter, depois de um grande candle de alta, se manteve lá em cima. Gráfico semanal, possibilidade de gerar um fundo aí na próxima semana, de poder vir aqui trabalhar para cima. Ideal, ver a Petro voltando a trabalhar acima dos R$26 para operações de compra mais interessantes. Então a ação está dentro do movimento de alta de curto prazo. Sinalização um pouco mais negativa para quem está comprado seria a perda da mínima do pregão de hoje, que seria um dos pontos que poderia trabalhar com stop aí para a operação de swing trade. Indo para o gráfico 60 minutos, tem a formação aqui até de um fundo ascendente. Então, por enquanto, viés positivo aqui no curtíssimo prazo para a Petro. Se voltar aqui para baixo, é que começa a trazer um viés um pouco mais negativo, que seria a perda da mínima do pregão de hoje, localizado em 25,17. Na semana, alta de 5,02%, mas não conseguiu gerar um sinal de fundo ainda no gráfico diário. Desculpe, no gráfico semanal. Para gerar um sinal de fundo, precisa realmente voltar a trabalhar um pouco mais, fechar aí acima da média móvel 13 períodos, seria um ponto de retorno de alta interessante na Petro. O primeiro sinal para fundo no semanal seria a superação dos 25, vai ser através de uma superação dos 25,69. O ponto positivo, logicamente, além da alta de 5% nessa semana, foi ter voltado para cima dessa região de fundo que estava fechando aqui abaixo. Já tinha 2 semanas permanecendo abaixo desse patamar, basicamente, e agora volta a fechar acima. Então, importante permanecer acima dessa região. A PTR4 para trazer um cenário mais favorável para compras desse swing trade pelo gráfico diário, pelo menos para o meu sistema, minha forma de entrada. Só para mencionar que no mês a Petro ainda caiu 1,57%. Segue basicamente dentro de um contexto mais de alta, de prazo maior. Então aqui a gente tem uma correção mais lateral, mas ainda em cima da média, com a possibilidade de gerar alguma sinalização mais forte para cima aí nos próximos meses, né? O mês de setembro, ficar bem atento, pois uma sinalização de força ali fechando para cima, o semanal começando a fechar acima dos R$26, aumentará a probabilidade de subida desse ativo, cenário favorável para operações de prazo maior em cima de Petro. Na Vale 3, dia de hoje, alta de 1,04%, a ação está dentro do movimento de alta que quebrou a sua sequência de topos e fundos descendentes, mudou aqui a tendência, fechou a semana com alta de 5,29%, proporcionando um fundo no gráfico semanal, apesar de ser um fundo descendente, um fundo em cima de um patamar de suporte ali anterior, região dos 43,16 a 42,36, volta forte para cima, bate na primeira resistência que é de R$ 45,82 do fundo anterior e respeita essa região, mas ainda segue apontando ali para ter uma correção um pouco maior desse movimento de queda, podendo buscar um novo nível de resistência que seria o mais relevante no meu modo de ver, na faixa dos 47,72 a 47,84, junto inclusive com as médias de 13 e de 62 períodos.
Então aqui, só média de 13 e média de... É isso aí, média de 13 e média de 62 períodos. Então, isso seria uma região mais relevante em termos de resistência para a Vale, a que eu acabei de mencionar no gráfico semanal. E no mês, como é que fechou no mês? Mês mal, em 8,51%, fechamento para baixo da média móvel de 13 períodos. A Vale só volta a gerar um sinal mais relevante em termos de prazo maior ao voltar de maneira forte aqui nesse mês de setembro, nesse próximo mês de setembro, ao fechar acima da máxima desse mês, preferencialmente para cima dos 49,34. Enquanto isso não acontecer, fica um cenário um pouco mais de indefinição da tendência de prazo maior em cima aí do ativo. Em Bradesco, né, a alta do dia foi de 1,54%. A ação bateu ali na trave dos 33,29, ficou em 33,24, ainda não anulou completamente sua tendência de baixa, mas traz um viés para isso, né? Olhando para o gráfico semanal, ó, bateu no suporte, fechou abaixo do nível de suporte, agora volta a fechar acima. E depois de um longo movimento de queda, traz as chances de se ter um repique de alta nessa ação, de se ter aqui um movimento de subida. Só um instante. Então, dentro desse candle de alta aqui dessa semana de alta de 3,07%, a superação da máxima dessa semana, 33,24, aumentará a probabilidade do ativo de gerar movimentação para cima e, consequentemente, melhorar um pouco mais o cenário para compra de curto prazo, seja pelo gráfico diário, fundo ascendente, seja pelo gráfico de 60 minutos. E para arriscar um pouco mais em cima de BBDC4, pensando aí em... Até fiz uma análise especial faz um tempinho aí, algumas semanas, 1 ou 2 semanas no máximo, em relação ao ativo em cima desse suporte, é um dos patamares de se buscar operação de prazo maior em cima de BBDC4, um patamar de suporte. Superação da máxima dessa semana reforça a possibilidade até de arriscar uma compra de position trade no ativo. Via Varejo, VVR3, fechamento forte em alta. Desculpa. Fechamento em forte alta de 5,75%. A ação conseguiu anular a sua tendência de baixa nessa semana. Gerou aqui a possibilidade de uma entrada, comentada na análise anterior do papel. Gerou um movimento forte de subida e agora traz no mínimo a chance de se trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 7,17. Então o ativo segue apontando agora para suas próximas resistências, a primeira aqui na faixa dos R$ 7,92, depois na casa dos R$ 8,00 no redondo e R$ 8,11 seriam as resistências mais próximas para a Via Varejo. Gerou mais um candle de alta, o stop pode ir subindo, a cada nova mínima ascendente seria uma das alternativas de uma das formas de você poder conduzir a operação aí de compra em cima de VVR3. Semanal bem, fechou a semana com alta de 13,84%, ativo bem alinhado aí para cima de maneira geral, voltou, fez um bom recuo, fez uma análise especial desse papel já. Então, tudo aqui dentro do canal está disponível aí o vídeo também da última análise especial da Via Varejo, VVR3. Então temos aqui agora BTOW3, nossa compra está aqui em andamento, alta de 2,71%, o stop pode ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 46,02, um dos pontos de stop ou mesmo aqui em R$ 45,75, abaixo da mínima, abaixo do fechamento do pregão de ontem, que representaria aqui um stop abaixo da mínima desse fundo ascendente do G60. Então, essa seria uma das alterações que posso fazer aí no início da próxima semana e informar, logicamente, antecipadamente no canal DV Invest no Telegram. CROT 3. Ativo na CROT 3 não queria falar da CROT 3 não. Eu coloquei aqui CROT 3, mas não é CROT 3 que eu quero falar. Eu falei de BTOW3, eu quero falar de Nato 3. Peço desculpas aí. Nato 3, fechamento com um candle de reversão, em queda de 1,43%. A ação chegou lá na faixa dos 68,12, ficou a 6 centavos do objetivo que a gente tinha traçado, 68,18. Perdeu um pouco de força no pregão de hoje e gerou essa queda aí de 1,43%. O stop de proteção pode ficar abaixo da mínima de hoje em 65,79. Gráfico de 60 minutos, se perder essa mínima aqui, aumentaria a probabilidade de queda. Então, stop aí podendo ficar abaixo da mínima do pregão de hoje. Stop de proteção, lembrando que a entrada desse ativo foi aqui nessa região. Aqui, na verdade, um pouquinho mais acima aqui nessa região, nesse dia aqui, nesse pregão. E depois disso, CCRO3, nós temos aqui também um candle de baixa no pregão de hoje, queda de 0,91%. O stop foi reposicionado nesse ativo, stop agora em R$ 16,21. Stop de proteção também, para não sair mais perdendo.
tanto em stop de proteção em Nato 3 e stop de proteção em CCRO 3. BRDT3, lembrando que ela ficou 1 centavo do objetivo inicial que a gente traçou, que foi 16,63, enquanto o Nato 3 ficou a 6 centavos, e eu reposicionei o objetivo em R$16,65, R$16,85, tá? Então, voltando aqui para o controle das operações que está disponível no meu site, então 16,85, stop em 16,21 para CCRO 3. Indo aqui para BRDT3, fechou ali estável no pregão de hoje, stop reposicionado para 28,42, ou seja, já são 4 candles aqui para cima, bateu num nível de resistência, foi lá em cima, perdeu força, se perder a mínima desse candle, pulo fora da operação, porque seria um sinal início de um sinal de um topo duplo, mas para confirmar um topo duplo teria que voltar para baixo desse nível. Mas enfim, o stop já foi reposicionado para R$ 28,42, conforme informado aqui. Em relação ali a Nato 3, o stop está reposicionado no primeiro momento em R$ 65,40, mas podendo ser alterado ali a partir do início do próximo pregão. FLRY3, fechamento de hoje em leve queda 0,33%, próximo do nosso preço de entrada, um pouquinho abaixo do nosso preço de entrada, também aqui patinando em cima desse patamar de resistência anterior. E dentro do que está acontecendo aqui, se perder a mínima do dia de hoje, geraria o quê? Um topo descendente, ficaria com a tendência mais indefinida no curto prazo. Por esse motivo, aqui pode ser um ponto de stop, antecipação do stop ali na faixa dos 23,74, que eu posso formalizar isso a partir do início da próxima semana, aí no seu celular, no seu desktop, pelo canal DV Invest no Telegram. CVCB3. Ativo fechou aqui em queda de 0,15%, mais acima da média móvel de 13 períodos. Também tem aqui um ativo ainda que está com topo e fundo descendente. Veio para tentar voltar para cima dessa região aqui, não conseguiu. Para cima da região dos R$ 54,00, que seria mais positivo. Patinou, mas vamos ver se na próxima semana já abre aqui subindo. Retorno para baixo dessa mínima aqui não seria algo interessante. Também, como seria um sinal de topo descendente, também é outro ponto que eu posso antecipar o stop inicial que está aqui nesse nível inicialmente. E Duque 3, que o leilão de fechamento do pregão de hoje foi muito ruim, né? Por quê? Porque a ação estava em R$ 32,25 na entrada do leilão e saiu do leilão lá embaixo com queda de 2,75%. Então fechou abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Se perder a mínima do pregão de hoje a partir do pregão de segunda-feira, encerramento dessa posição, porque veio aqui para cima, também pode gerar o que? O topo descendente, perdeu essa mínima, o encerramento antecipado da operação, o stop inicial está aqui um pouquinho mais para baixo, né? O stop inicial está em R$ 31,07. Então, a perda da mínima de hoje, provável saída dessa ação a partir de segunda-feira. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise, um grande abraço, um excelente final de semana e que todos tenhamos aí um excelente mês de setembro. Até mais.